Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando então, essa série das objeções e controvérsias que possam surgir referente ao conteúdo da Luísa Picarreta. No livro Coroa da Santidade, do filósofo e teólogo conhecido americano Daniel Okono. Não está faltando conteúdo católico importante nos escritos de Luísa Picarreta? Objeção. Por que Luísa não fala mais sobre o rosário? Sobre a adoração eucarística, sobre a necessidade de fazer obras de misericórdia para o próximo, etc. Resposta. Uma coisa é clara, as revelações de Luísa Picarreta não são suficientes e não são abrangentes. Eles estão perdendo coisas importantes, mesmo coisas essenciais. O Todo-Poderoso decretou isso para que fique claro para nós que eles se destinam a se encaixar em uma estrutura que é completa. Isto é, dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Dessa forma, ninguém pode justificar a tentativa de iniciar uma nova religião ou denominação luisã. São hereges e cismáticos que competem constantemente por uma aparente sensação de totalidade em seus movimentos. Afastar as almas da Igreja Una Santa, Católica e Apostólica é precisamente o seu objetivo. Aqueles que buscam fins maléficos, seja por malícia da vontade ou por seu próprio engano, frequentemente revelam o casco fechado quando buscam essa conclusão e autonomia. Considere, portanto, quão importante é não tirar conclusões apenas do que está aparente ou realmente ausente nos escritos de Luísa Picarreta. Por exemplo, houve bastante tempo em minha própria leitura de seus escritos que eu nunca havia, em minha memória, encontrado um exemplo como Luísa menciona o rosário. No entanto, quando finalmente me deparei com isso, foi em uma carta em que ela advertiu fortemente o destinatário a nunca negligenciar em orar o rosário. Então, numa das cartas da Luísa. Quão facilmente uma única letra poderia não existir. Imagine, se não tivesse, que loucura teria sido cometida por um devoto das revelações de Luísa, que ao perceber que ela nunca leu sobre o rosário em seus escritos, que essa pessoa nunca leu sobre o rosário nos escritos, decidiu que esta oração não deve ser importante. Devido à existência dessa única carta, sabemos agora que esse devoto não apenas estaria cometendo um erro grave, como estaria contradizendo o próprio desejo da Luísa Picarreta, que acima de tudo sabe melhor o que Jesus está nos pedindo nessas revelações da vontade divina. Luísa escreveu muitas páginas de revelações porque recebeu ordens de seus diretores espirituais. Esses diretores a instruíram a escrever o que ela recebeu de Jesus. Eles não disseram a Luísa, escreva uma visão abrangente de como um católico deve se comportar à luz dessas revelações que Jesus está lhe dando. Se isso foi o que seus diretores disseram a ela, e se essa era a sua missão, teríamos o direito de criticar seus escritos pelo que lhes falta. Mas Luísa não tinha nada além de deferência à Igreja Católica e todas as suas tradições incluídas em todas as coisas. Seus escritos pressupõem ao catolicismo devoto verdadeiro, que já existe de todas as formas e formas que normalmente toma. É injusto pedir a Luísa uma visão abrangente de todas as coisas católicas, quando na verdade a missão de Deus com ela era muito específica. Deve-se notar também que muitas dessas coisas que os escritos de Luísa às vezes são acusados de falta, são encontrados ao longo dos seus escritos e de maneira que fica claro que não há o mínimo de brincadeira, ignorância ou dispensacionalismo em relação a eles. Por exemplo, em seus escritos, vemos a confissão insistida
A Eucaristia como fonte e cume da vida de Luísa. A evangelização comum ainda exaltada como boa e necessária. Nossa Senhora exaltada como de longe a maior criatura, a mediadora de toda a graça e a corredentora. E a lista continua. De fato, seria difícil encontrar qualquer revelação particular que confirma tão completamente tudo o que a tradição e a espiritualidade católicas nos apresentam como as de Luísa. Então, por que o Pai Nosso diz que tua vontade seja feita, não vivida? Objeção que eles fazem. Se o reino universal na terra do dom de viver na vontade divina é o que Jesus se referiu ao dizer seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, então por que ele não deixou isso mais claro? Se ele pretendesse uma profecia tão grande, ele a teria emitido de maneira semelhante a, por exemplo, aquela em que emitiu as profecias escatológicas sobre fome, terremotos e similares nos evangelhos sinópticos. Ele poderia ter pelo menos dito: tua vontade será vivida na terra como no céu, em vez de feita. Resposta: certamente é verdade que nosso Senhor poderia ter sido mais claro em relação ao cumprimento da terceira petição da oração que ele nos ensinou. Mas essa falta de clareza era a sua intenção para a época, pois ele também disse no Evangelho: ainda tenho muitas coisas para lhe dizer, mas vocês não podem ainda suportar agora. Quando o Espírito da verdade vier, ele o guiará a toda a verdade. Essa ambiguidade bíblica também era sua intenção com outras grandes revelações particulares, por exemplo, a devoção ao seu Sagrado Coração ou ao Imaculado Coração de sua Santa Mãe. Ambos têm, de fato, base bíblica, mas apenas pequenos vislumbres dos quais ninguém seria capaz de realizar a atualização completa sem uma nova revelação particular do céu. Sabemos que o apóstolo João descansou a cabeça no peito de Jesus na última ceia. Sabemos que sangue e água fluíram dele quando perfurados por uma lança. Mas ninguém poderia, a partir desses versículos, concluir algo como o que Santa Margarida Maria Alacoque nos deu nas suas revelações do Sagrado Coração. Da mesma forma, sabemos que na apresentação de Jesus no templo e depois que a profecia foi dada por Simeão, Maria manteve todas essas coisas guardadas em seu coração. Assim, não aprendemos que no final seu coração imaculado triunfará, mesmo que essa revelação em Fátima seja verdadeiramente uma explicação da antiga revelação pública nas Escrituras, assim como as revelações de Luísa Picarreta são uma explicação da base bíblica para elas. A razão pela qual ele não orou, tua vontade será vivida na terra como no céu, é clara. Se ele tivesse dito dessa maneira, teria sido amplamente inaplicável aos 2000 anos seguintes da história da Igreja. Isso teria privado milênios de cristãos a alegria de saber que eles estão cumprindo esta petição da oração do Senhor, visto que viver na vontade divina se encaixa corretamente na categoria de fazer a vontade de Deus. Mas o inverso não se aplica necessariamente. Fazer a vontade de Deus nem sempre equivale a viver na vontade de Deus. O da redação do Pai Nosso é mais aplicável em geral. Além disso, fazer a vontade de Deus é um conceito muito mais intuitivo do que viver na vontade de Deus, pois o último exige explicações, que não era ainda o plano de Deus naquela época, mas sim o plano de dar isso a Luísa. No entanto, a última parte desta petição na terra como no céu é de fato uma referência a viver na vontade divina e por 2000 anos serviu como um lembrete de que aquilo pelo qual estamos orando simplesmente ainda não aconteceu. Jesus diz a Luísa que é impossível que a vontade de Deus seja feita na terra como no céu, isto é, da mesma maneira que os abençoados no céu fazem a vontade de Deus, sem o dom de viver na vontade divina. Ele disse a Luísa: agora, minha filha, ouça. As dúvidas mais sérias, as mais graves dificuldades que encontraram em seus escritos são justamente estas: que eu lhe disse que estava lhe chamando para viver no reino de minha vontade divina, dando-lhe a missão especial e única de torná-la conhecida.
Então, que como eu mesmo disse no Pai Nosso, e a Santa Igreja ainda diz agora, venha o teu reino, isto é, seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Não diz no Pai Nosso que este reino já está na terra, mas diz, venha o teu reino. E eu não teria composto uma oração se não obtivesse seus efeitos. Portanto, para alcançar isso, eu não deveria eleger outra mulher, a quem a serpente infernal tem tanto medo, e como ele, por meio da primeira mulher, arruinou a humanidade para mim. Eu, para confundi-lo, utilizo outra mulher, para compensar a ruína que ele causou e fazer o bem que ele tentou destruir, surgir para tudo? Em outros lugares, a própria Luísa Picarreta exprime exatamente a mesma objeção a Jesus, e ele a aceita com prazer. Luísa diz, no Pai Nosso, nosso Senhor nos ensina a dizer, orar, seja feita a tua vontade. Agora, por que ele diz que quer que vivamos nela? E Jesus, sempre bom, movendo-se em meu interior, me disse, minha filha, seja feita a sua vontade, que eu ensinei no Pai Nosso. Significava que todos deviam orar para que eles pudessem, pelo menos, fazer a vontade de Deus. E isso é para todos os cristãos e para todos os tempos. Nem alguém pode se chamar cristão se não se dispuser a fazer a vontade de seu Pai Celestial. Mas você não pensou na outra adição que vem imediatamente depois, na terra como no céu. Na terra como está no céu significa viver na vontade divina. Significa orar para que o reino da minha vontade venha realmente à terra, para você viver nele. No céu, eles não apenas cumprem a minha vontade, mas vivem na minha vontade. Eles possuem. E é como sua própria coisa e como seu próprio reino. E se o fizessem, mas não o possuíssem, sua felicidade lá no céu não seria plena, porque a verdadeira felicidade começa nas profundezas da alma. Fazer a vontade de Deus não significa possuí-la, mas submeter-se a seus mandamentos, enquanto viver nela é posse. Portanto, no Pai Nosso, nas palavras seja feita a sua vontade, é oração para que todos possam fazer primeiramente e ter a disposição de fazer a vontade suprema na terra, como está no céu, para que o homem retorne àquela vontade da qual ele veio, a fim de recuperar sua felicidade, os bens perdidos e a posse do seu reino divino ao vir o reino, né? Ao vir o reino, aí vamos viver no reino, vivendo na vontade divina, assim na terra como no céu. Então, para a gente poder, o que Jesus que ele quer que a gente entenda? Que para a gente poder viver assim na terra como no céu, o que os santos deixam para eles poderem viver lá no céu? Pensa, o que eles deixam? Como que eles, quando eles saem daqui, o que eles levam da terra? Nada. Então, a gente não pode estar apegado a absolutamente nada. Não esperar nada da terra. Viver totalmente inebriados da graça de Deus. E viver só da providência de Deus. Viver só para agradar a Deus. Viver só para ser feliz com Deus. Só para poder Jesus ficar feliz conosco. Então, tudo que nós fazemos aqui na terra, vivendo na divina vontade, é sem esse apego à terra. Você ama as pessoas por causa que Deus ama as pessoas. Você se ama porque Deus te ama. Você não tem apego nenhum, você não quer nada para si. Você só quer aquilo que Deus quer que você queira. Então, você só faz aquilo que Deus espera que você faça. Você só faz aquilo que Deus deixa você fazer. Então, é assim que a gente vai entendendo o que é viver na divina vontade. Essa leveza, esse viver mais no céu do que na terra. Já aqui na terra, você já vivendo nesse clima como se você já estivesse em Deus, constantemente em Deus. Quando as pessoas chegarem em você, você não está na terra. Você está mais no céu do que na terra. É difícil, eu sei, mas é a realidade. É assim que a gente vai demonstrar claramente que é possível viver assim na terra como no céu, né? E aí eu já contei minha vida toda aqui para vocês, estou sempre contando, né, como que é esse processo todo que eu vivi e que estou vivendo, buscando essa realidade. E é verdade, e é a pura verdade. É possível.
viver a divina vontade hoje na Terra. Desde que você já comece a entender isso e queira isso. É mais uma coisa mais interior, mais uma coisa mais de entendimento do que você imagina. É você entender e querer mais que tudo, ter uma grande boa vontade para que isso possa acontecer, né? E se entregar inteiramente, sobrenaturalmente a Deus, né? Desde cedo, de manhã, você fazer sua entrega à divina vontade e poder dar a Deus essa felicidade que Ele tanto merece, né? De você estar totalmente inebriada na presença dEle. Buscá-lo em todos os seus momentos, em todos os seus pensamentos, estar com Ele, sentir a sua presença, fazer tudo com Ele, porque Ele deseja que você faça. Então, tudo para Deus, tudo em Deus, para a glória dEle. Amém? Deus abençoe você. Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor, na misericórdia, juntos Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Jesus? Eu confio em vós. Continuando, então, a gente vai estar continuando a ler as páginas aqui dessas objeções, que ainda vai ter mais coisas aqui, mais perguntas, né, que a gente vai colocar. Amém? Deus abençoe.